O presidente Lula anunciou nesta segunda-feira um projeto legislativo para acelerar o repasse de verbas para o Rio Grande do Sul após a forte chuva e também as enchentes que atingem o estado. A gente chama o repórter André Anelli. André, o anúncio foi feito ao lado do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Detalhe esse decreto para a gente. Boa noite para você, bom trabalho, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O texto do decreto anunciado e enviado pelo presidente Lula ao Congresso Nacional reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública em parte do território nacional para atendimento às consequências dos eventos climáticos no Rio Grande do Sul. Pela proposta, a União fica autorizada a fazer despesas e renúncias fiscais em favor do Estado, sem precisar cumprir as exigências do limite de gastos federais. Além disso, a medida flexibiliza regras para a contratação de serviços e compra de produtos por parte da iniciativa pública. O presidente Lula divulgou a medida logo depois de uma longa reunião, como você fez referência aqui, né, Tiago? Essa reunião que aconteceu aqui no Palácio do Planalto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e com o vice-presidente do STF, Luiz Edson Fachin. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente contribua com a recuperação do estado do Rio Grande do Sul, com a melhoria da vida das pessoas e facilitar naquilo que a gente puder facilitar, obviamente que dentro da lei, a vida do povo gaúcho. Então vou assinar aqui a mensagem e esse é o primeiro de um grande número de atos que nós vamos fazer em benefício dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. O que acabou resultando, então, nesse anúncio. Também participaram dessa reunião, que acabou resultando também nesse anúncio, alguns membros do primeiro escalão do governo, como os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, Simone Tebet, do Planejamento, Rui Costa, da Casa Civil e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. A ministra Simone Tebet reforçou que a medida enviada pelo presidente Lula se aplica apenas aos 333 municípios que tiveram a situação de calamidade pública reconhecida ontem pelo governo federal, o que não quer dizer que esses gastos públicos vão ser liberados de forma generalizada. Se for a vontade do Congresso Nacional, que nós possamos, a partir daí, ter excepcionalidades na Lei de Responsabilidade Fiscal para socorrer no aspecto orçamentário, financeiro e com incentivos e benefícios o Estado do Rio Grande do Sul. Fica fora do limite de gastos do orçamento federal e fora das metas fiscais qualquer benefício, incentivo ou gastos que venhamos a fazer com o Estado e com os municípios. Nós vamos, a partir de agora, aguardar as demandas das prefeituras, do governo do Estado e principalmente também da cidade de Porto Alegre. Nesse momento, o Congresso Nacional já se prepara, inclusive, para a votação desse decreto legislativo que vai permitir, então, a chegada mais célere, mais rápida desses recursos para o Rio Grande do Sul. Mais cedo, também hoje, o governo federal anunciou um primeiro conjunto de medidas baseado principalmente na liberação de emendas parlamentares. Vão ser 614 milhões de reais exclusivamente para a área da saúde, sendo 548 milhões por meio de emendas individuais e o restante, 80 milhões, por meio de emendas de bancada. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que existe espaço para quase R$1 bilhão em emendas, a depender da aprovação do próprio Congresso Nacional. Tem 588 milhões de reais identificados junto com a bancada gaúcha na última sexta-feira, que nós já autorizamos aquilo que não estava empenhado ser empenhado, aquilo que já estava empenhado ser pago,
partir de hoje já começa o pagamento desse recurso e tem mais 480 milhões de reais identificados junto com a bancada gaúcha, que são emendas individuais de transferência especial, que a expectativa nossa, confirmada pelo presidente do Senado, presidente do Congresso, possa ser votado na sessão do Congresso nessa semana, que isso autorizaria também o governo a antecipar o empenho e pagamento dessas emendas de transferência especiais, somadas dá cerca de 1 bilhão e 60 milhões de reais. De acordo com o ministro dos Transportes, Renan Filho, só a recuperação de estradas federais danificadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul deve custar aos cofres públicos 1 bilhão de reais. Esse valor é preliminar e pode ser ainda maior, já que a avaliação dos danos é realizada à medida que o nível da água vai baixando nessas localidades afetadas. Tiago. É isso, André Anelli trazendo as informações, todas essas negociações em Brasília para que os recursos sejam enviados para o Rio Grande do Sul. Até mais tarde, bom trabalho. Eu já chamo aqui os nossos comentaristas, Nelson Kobayashi nos estúdios e Dora Kramer conosco, como sempre. Ô Dora, boa noite para você. Claro, as suas impressões sobre essa tragédia, todo mundo ressaltando esse fato inédito, né, que aconteceu e que pode ainda voltar a se repetir, porque a meteorologia prevê mais chuva a partir de quarta-feira, e o esforço do governo federal para que esses recursos cheguem ao sul do país. Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Pois é, algo inédito, né? Eu já tinha ouvido, conversei com as pessoas do governo no domingo e ali já tive um quadro de que a expectativa era que a situação pode piorar, por isso essa mobilização. Acho que o poder público se mobilizou de maneira rápida e de maneira numa conformação, numa configuração de união de esforços, né? A gente vinha aí num ambiente de atritos, mas diante de uma tragédia cuja magnitude ainda nem foi dimensionada, o poder público se uniu. Vamos ver, quer dizer, as medidas inicialmente, eu acompanhei a entrevista da ministra Simone Tebet, ela foi muito clara no objetivo, né? Mantém a meta fiscal, libera recursos, diminui, na medida do possível, a burocracia para que esses recursos cheguem. Vamos ver amanhã como o Congresso, amanhã na volta efetiva do Congresso, se haverá uma mudança, Tiago e Koba, na agenda da semana, porque a agenda da semana ela estava desenhada como uma agenda meio que de atrito, né? Questão dos vetos, tal. Agora, vamos ver se essa prioridade, porque tem votação no Congresso, tem votação com relação também ao orçamento, votação na Câmara, que começa hoje, depois isso tem que ir para o Senado, o decreto legislativo, e tem uma votação de Congresso, que é a questão orçamentária. Vamos ver se isso muda a feição da semana, que estava desenhada para um jeito e pode ir diante dessa emergência para outro. Vamos conferir. Pois é, Nelson Kobayashi, inclusive há uma discussão no Congresso que a LDO pode até ser antecipada na votação para que os recursos cheguem. Agora é aquele momento em que a população e os congressistas precisam se unir, esquecendo divergências políticas, porque é algo inédito que o Brasil está vivendo nessa parte sul. Boa noite, Koba. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. E, de fato, é um momento que carece de união, que exige essa união de todos os poderes da República, de todos os entes da Federação, de todos os espectros da política, porque a humanidade está acima de qualquer ideologia, de qualquer sigla partidária. Isso se materializou na reunião que gerou aquela coletiva de imprensa das autoridades acontecida no domingo, acontecida ontem, em que estavam lá o presidente, seus ministros, o governador do estado do Rio Grande do Sul, o prefeito de Porto Alegre e alguns outros prefeitos da região também, e ineditamente, imagino, não me lembro pelo menos, do presidente do Tribunal de Contas da União, do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, que são entes que geralmente não participam desses atos em resposta às tragédias. A presença do presidente do Tribunal de Contas da União, o Bruno Dantas, na coletiva aí, se comprometendo para ajudar no que está ao alcance do Tribunal de Contas, eu acredito que passa uma segurança muito importante para todos os atores do poder público, justamente para empregarem as verbas públicas de imediato naquilo que mais
precisam as pessoas do Rio Grande do Sul. Claro que ninguém vai fazer isso de maneira totalmente fora da lei, mas com a celeridade que a causa demanda, com a celeridade, com a emergência que a situação pede. E eu acredito que isso seja importante, sim. O próprio prefeito de Porto Alegre, na sua manifestação nessa entrevista coletiva, falou justamente sobre isso. Não dá para acontecer neste fato o que acontece sempre. A situação é excepcional e, portanto, deve ser tratada também de maneira excepcional. Enfim, de tudo isso, a gente está vendo uma mobilidade de todos os atores da política e dos poderes envolvidos na solução, e tomara que isso se reflita também no Congresso, porque também estiveram presentes e se comprometeram o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado e do Congresso Nacional, o Rodrigo Pacheco. Tomara que agora, nessa volta do Legislativo lá em Brasília, isso se materialize em aprovação dessas propostas que atendem aos anseios do Rio Grande do Sul.